Estamos aqui nos reunindo hoje por um objetivo muito especial. Nós vamos estar falando hoje sobre a comemoração do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Eu sou Cristiane Souza, sou doutora em Ciência da Educação, psicopedagoga, psicomotricista, sou diretora do Centro Multidisciplinar Resolução, sou consultora educacional inclusiva e estamos aqui hoje para conversar sobre o dia 21 de setembro, em comemoração ao Dia Nacional de Luta de Pessoas com Deficiência. Então, esse dia ele foi instituído, né, pela Lei 11.133, em 2005. E essa lei vem exatamente para poder fazer com que essas pessoas com deficiência sejam vistas de uma forma, né, ampla pela sociedade. No ambiente escolar, no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. E depois nós temos aí a Lei Brasileira de Inclusão em 2015. Então, hoje, a nossa conversa é sobre o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E nada mais, nada menos do que aqui comigo para a gente conversar, bater um papo super legal, o Elcio Pimenta. Noite, bom dia, boa tarde. Legal? A gente vai estar aqui conversando. E aí eu queria, Elcio, que você se apresentasse. Quem é Elcio Pimenta? Bom, Cris, eu sou, antes de tudo, uma pessoa com deficiência, né? O Elcio hoje é uma pessoa com deficiência visual. Eu tenho 21 anos e sou pessoa com deficiência há 10 anos, mais ou menos, 11 anos. Eu nasci, na verdade, com catarata, mas a minha condição hoje de não ter visão surgiu com 11, 12 anos. Uhum. Eu sou atleta paralímpico de natação, eu sou campeão brasileiro, eu sou campeão sul-americano de natação, eu sou aluno de direito na Faculdade Mackenzie, Brasília. Eu sou muita coisa, resumindo. Mas o Elcio, ele é uma pessoa muito ativa no que tange o direito das pessoas com deficiência, no que tange o processo de inclusão, e é uma pessoa que busca que a sociedade seja menos capacitista, cada vez menos capacitista, cada vez mais inclusiva. Então, além de tudo, eu decidi idealizar e fundar um projeto baseado na minha história de vida, como eu lidei com a minha deficiência, como eu lidei com todo o processo de adaptação e também da sociedade para ajudar outras pessoas no meio do esporte. Então, o Elcio é muita coisa. Muita coisa boa. Muito. E aí, me conta um pouquinho. Então, vamos aí agora, depois desse resumo, desse processo aí, quem é o Elcio Pimenta? Você disse que você é deficiente visual há 10 anos, né? Sim. E isso ocorreu por quê? Bom, eu nasci, como eu falei, com catarata congênita, então Uhum. com 3 meses de idade eu já estava no centro cirúrgico operando do olho para retirar o cristalino. Com 4 anos, eu acabei desenvolvendo o glaucoma. Para quem não sabe, sendo bem leigo mesmo, Sim. é como se fosse uma hipertensão dentro do nervo óptico. E com isso, eu acabei perdendo a visão do olho esquerdo. Então, a partir dos meus 4 anos, eu comecei a enxergar só do olho direito. Com 10, a pressão do meu olho direito começou a subir. Eu fazia o procedimento cirúrgico, a pressão abaixava. Só que 2 semanas depois subia de novo. Uhum. E aí eu tornava a operar. 3 semanas depois da pressão abaixar pela cirurgia, a pressão subia de novo. E aí eu novamente tinha que operar e a pressão abaixava. 2 semanas depois, subia de novo. E foi um ciclo que ocasionou inúmeras cirurgias em um ano, ao total de 23 cirurgias no período de um ano. E meu olho acabou não aguentando esse tanto de cirurgia, então eu acabei desenvolvendo descolamento de retina. Nesse processo do descolamento de retina, eu acabei colocando um gel de silicone no meu olho
e colou a retina, tudo certo. Só que quando eu fui tirar esse gel de silicone do meu olho, para variar um pouquinho, deu uma hemorragia no meu olho, e aí o médico se reuniu com a minha família e falou: olha, ou a gente deixa o sangue no olho dele da maneira que está, ele enxergando o que ele consegue, até prejudicar a córnea, até prejudicar o restante da visão dele, e a gente ter mais um problema depois para cuidar, ou a gente drena o sangue do olho dele, torna a colocar o gel de silicone e aguarda a célula tronco, aguarda alguma movimentação diferente, mas até lá ele vai ficar cego. Dessa maneira a gente optou pela decisão mais difícil, que foi desse modo escolher, né, por drenar o sangue do olho e, enfim, enfrentar a deficiência. Tanto que no dia que eu cheguei para fazer a cirurgia, eu lembro que na porta do centro cirúrgico eu fiquei encarando assim a minha mãe, olhando, olhando, e o médico: e aí, vamos? Eu: calma, doutor, tá doido? O senhor já tá dizendo que vai me deixar cego e ainda quer que eu vá com pressa? Deixa eu pelo menos gravar na memória o rosto da pessoa que me colocou no mundo, né? Que foi a minha mãe. Nisso eu fiquei encarando ela. E quando eu tava pronto, eu fechei o olho e entrei no centro cirúrgico, com eles me guiando. E até o médico brincou depois. Falou que só percebeu que eu tinha dormido, não foi nem pelo monitor da anestesia, foi porque ele viu que meu rosto relaxou Hum. depois de ter dormido, né? Só que eu acabei a cirurgia enxergando. O que ele não previa, o que ele não contava, aconteceu, que foi eu sair do centro cirúrgico enxergando. 4 dias depois, já estava no pós-operatório, eu acordei no meio da noite morrendo de dor de cabeça, morrendo de dor de cabeça, e eu acabei acordando minha mãe, pedindo remédio, tal, e eu era uma criança que morria de medo do escuro. Então eu acabei pedindo pra ela um dipirona, um remédio pra dor de cabeça. Ela me entregou e tal, e eu acabei perguntando pra ela por que que ela tinha desligado a televisão, sendo que ela sabia que eu morria de medo do escuro, né. E ela: "Não, a TV tá ligada". Eu: "Não, não tá". Aí ela: "Tá sim". "Não, não tá". Ela pegou o controle, aumentou o volume, e ali eu percebi que eu dormi enxergando e acordei cego. Isso você tinha 11, quase 12 anos. 11 para 12 anos, Isso, né. 11 para 12, mais ou menos. E aí, ali começou todo um A outro questão da processo, né. adaptação, me ambientar, porque era um aluno de sexto ano do fundamental e que tinha um estilo de estudo, que tinha amigos, que tinha família, e ninguém era acostumado a lidar com uma criança que ontem estava jogando bola com os meninos na escola e hoje não enxergava mais a bola para poder brincar, ou não conseguia mais ver o quadro, ou não conseguia mais ver o tio ou a tia ou o primo para poder brincar. Uhum. A gente ainda se conheceu, você, Nesse período. né, Foi nesse período. ainda enxergando, Sim, e aí você retorna das férias, né, foi, foi? exato. Já sem a visão. E aí foi, na verdade, todo um processo de adaptação mesmo, Dos né. materiais. E aí como é que foi esse processo da inclusão escolar? Que é exatamente, né, esse processo que esse dia de luta aí tá trazendo, né. É, Então vamos para o ambiente escolar, como é que foi esse processo de a ambientação? importância desse dia, claro que incide em todo o aspecto que a gente vive na sociedade, mas no ambiente escolar é fundamental a gente abordar a questão da inclusão, porque eu sempre estudei em escola particular e normalmente quem faz esse meio de adaptar material, essas coisas, é a escola pública. E a minha escola, além, né, de quando a gente se conheceu com a resolução, a gente juntos elaborou um meio alternativo ao Braille, alternativo ao que era normalmente convencionado para pessoas com deficiência visual, e a gente criou a nossa maneira e se desenvolveu desse jeito. Então, no início eu lembro que era muito questão de ouvido, o que o professor falava e escrevia no quadro, eu só ia ouvindo, não sabia como funcionava a questão de leitor de tela, de computador, de celular, era uma coisa que ainda não era tão bem desenvolvida, então eu ia muito no ouvido, eh, as pessoas lendo para mim, ou tateando, pegava uma cartolina ou
uma liguinha e desenhava, fazia para eu ir tateando. Então, nisso a gente acabou, aos pouquinhos, elaborando as melhores maneiras para que eu pudesse iniciar, né, nessa questão da aceitação, o meu processo de desenvolvimento do fundamental para o médio. E nisso aprendi a fazer vetores, a distribuição eletrônica e tudo baseado na maneira de adaptação que a gente criou, inovando a realidade que então era imposta para quem era cego, que era Braille, Soroban e se vira, é isso. Uhum. E a importância, da instituição acadêmica ter te dado Ter todo o acolhido, a apoio, ter oportunidade, com acolhido, certeza, isso né, os sem sombra de dúvida. professores estarem dispostos, né, se informando, se formando, Sim, isso faz toda a diferença, não, com né. certeza. Nesse processo, os professores mesmo até eram bem sinceros: "Olha, eu não sei, mas vamos aprender junto, vamos testar, não deu certo, então por que que não deu certo? Vamos tentar dessa maneira. Ah, mas dessa maneira não deu certo, então vamos bater cabeça, como que vamos fazer para você aprender isso?". E acontecia, depois de um tempo, um professor que dá uma matéria para a turma, com todos os alunos em 3, 4 aulas, pegar em 20 minutos me passar a matéria que ele dá em 3, 4 aulas, justamente por essa facilidade na adaptação que a gente desenvolveu para que eu pudesse aprender da melhor maneira. E aí é onde a gente fala do processo de inclusão escolar, da especificidade de cada aluno, da necessidade de cada Sim. aluno, né, desse Ca olhar. cada aluno tem uma deficiência diferente, tem uma necessidade, seja física, cognitiva, seja, eh, familiar diferente, e com isso a gente tem um olhar diferenciado. Tem uma frase muito famosa que diz que nada mais desigual do que tratar igualmente pessoas diferentes. E com isso a gente consegue depreender essa questão que é total verdade. Como que eu, que meramente não tenho a visão, vou ser submetido a um método de avaliação, inclusive eu fui, por sinal, de fazer prova de artes visuais. Sabe, mas assim, é o tipo de coisa que dá para compreender quando a gente pensa: "Tá, em vestibular para entrar na faculdade é cobrado artes visuais e eles não estão nem aí se a pessoa é cega ou não". Então nisso eu tive que criar o meu método para aprender artes e assim, o mais bizarro foi quando eu gabaritei a prova de artes visuais. Mas aconteceu, essas aberrações acontecem mesmo. E aí seu ensino médio também foi todo adaptado, Todo né? voltado para minha independência, foi Uhum. muito voltado: "Olha, a gente está aqui para te ajudar dentro do que você precisar, mas a gente também precisa te preparar para o que está por vir, seja a vida Ó. acadêmica, seja o mercado de trabalho, seja o que quer que eu queira fazer na minha vida". Eles sempre me deram esse tom de: "Olha, você precisa conseguir fazer, você precisa se adaptar de um modo que dentro do que você for exigido, você dê conta". E isso não foi só a escola, eu faço menção para minha mãe que desde o início foi muito chata comigo, e exigindo e cobrando, e: "Ah, não é porque você não enxerga que você não vai ser capaz de fazer, não é porque você não enxerga. Ah, porque os outros não enxergam, não fazem, você vai fazer. Ah, mas você vai ser o único? Então vai ser o único, vai fazer". Uhum. Então, assim, dentro disso, aliou muito a obstinação da minha família com a escola que abriu as portas, aceitou e se inovou para esse meio inclusivo, que não era a realidade até eu surgir, e não era mesmo a Uhum. realidade até eu surgir. E dentro disso eu pude mostrar, junto com a escola e junto com a minha família, que é muito mais fácil do que a gente imaginava. Uhum. A gente você fala da questão do Braille, do Soroban, e foi uma coisa tua, né, Sim, não fazer a opção do Braille e do Soroban, né. mas por Explica um quê? pouquinho, mas por quê? Então, Exatamente, por quê? eu Explica um pouquinho. Eu tinha um pensamento assim, quando eu fui iniciar o processo de aprendizagem do Braille, eu aprendi Braille, hoje eu sei manejar o Soroban, mas assim, se eu vou falar pra você, o Braille hoje eu só uso pra jogar baralho, só. Ou então quando alguma aeromoça no avião acha necessário me entregar o manual em Braille, eu finjo que leio também. Mas assim, não vejo como necessário, e nisso, desde aquela época, com a tecnologia, hoje as pessoas que não têm deficiência estão mudando do papel para o computador,
Então, deixando a era do papel para o digital, porque eu, como deficiente visual, não posso me modernizar também. E a partir disso, utilizar um computador que tenha um leitor de tela, usar um celular que tenha leitor de tela e, e dessa maneira, tipo, trazer para as pessoas que estão me ensinando como me avaliar. Porque concorda comigo que se eu fizer uma redação toda em braille e entregar para a professora de redação, ela. Bonito esses pontos, né? Que legal. Não vai saber corrigir o que está errado, se eu escrevi errado, se faltou vírgula, se faltou isso. Isso no meio da escola em que eu estava inserido, no meio da escola particular, né? Uhum. Não estou dizendo aqui que no meio da escola pública os professores não tenham essa capacitação, deve ter, não sei. Mas assim, no meio que eu estava inserido, foi importante eu desenvolver um método que me auxiliasse, mas também auxiliasse quem estava me avaliando. E então, com isso, eu descobri o computador. Depois, fiz muito tempo prova com ledor e transcritor. Hoje, em concurso, eu faço muito ainda. Prova Aham. com ledor e transcritor. Mas também eu aprendi que, poxa, tendo um computador com leitor de tela, é só me entregar um pendrive, me mandar o arquivo da prova e eu faço tranquilamente. Não precisa de mobilizar enormes esforços, gastar papel, Uhum. meio ambiente aí pegando fogo, tudo, gastar papel com fazer braille. Para quê? Se hoje a gente tem um meio digital, sabe? Então, nisso que eu percebi a importância que era acompanhar essa modernidade, acompanhar o processo que se desenhava. E se a gente quer falar em inclusão, quer falar em equidade, a gente precisa criar as mesmas condições para que as pessoas com deficiência acompanhem aqueles que não têm deficiência. E se eles podem, por que que a gente também não pode? E, na verdade, acaba sendo todo um processo escolar de aprendizagem para o mundo Sim, fora com certeza. dessa escola, né, da educação Sim, sim, básica, que acabou te auxiliando, né? com Quando certeza. você foi se adaptando, você foi. E isso veio de você, né? De Sim, não usar, exato. né? E Eu lembro que na época sua mãe correu atrás, né? fez Dos vários livros e livros. bateu na porta para conseguir os livros em braille. Tanto que ela Isso, deve ter eu até lembro. raiva, porque eu nunca usei aqueles. E é isso. Eu não estou falando aqui também que foi fácil, que foi um processo, poxa, tranquilo. Claro que quando a gente senta para conversar sobre isso, é o que aparenta. Poxa, foi tão fácil, tirou de letra. Não, mas quem viu realmente o processo de perto sabe como foi difícil a questão da Sim. aceitação. Para mim, que era uma criança de 11, 12 anos, deixar de brincar com os amiguinhos, deixar de ler o quadro e, enfim, realizar todas as atividades que eu fazia normalmente, ter que aceitar essa mudança. Hoje eu falo, Cris, eu sinto falta às vezes de olhar para o céu e ver o pôr do sol, sabe? Ou, poxa, que lua bonita. Deve ser, Uhum, não vejo, mas assim, uhum, sinto falta às vezes. Não vou dizer que não, seria mentira. uhum. Mas o ponto que eu quero trazer é, dentro do que me foi apresentado como missão, da melhor maneira eu tenho que me virar, porque o mundo hoje ainda é muito capacitista. O mundo hoje ainda, e eu não falo por preconceito às vezes, eu falo por ignorância, Por por falta de falta de informação. conhecimento, falta de informação sobre, poxa, o que ele consegue sendo deficiente visual? Ou o que aquela menina sem mãos consegue fazer? Uhum. Então, assim, nesse processo, a boa vontade conta muito, mas também não é só isso, porque foi muito erro e acerto. Muito, muito erro e acerto, até a gente ver qual era o material, altas vezes, até a gente saber que existia livro digital de esses livros das Livros escolas, didáticos, né, livros digitais, didáticos, que eram pedidos para as editoras com exato. antecedência, né? Nossa, minha mãe pegava e tinha que comprar os livros e passava Muitas vezes, horas escaneando página por página. muitas vezes ela lá na resolução, né, no centro Sim, de reforço que nosso lá, se conheceu, sim. que você, assim, sua mãe chegava lá com aqueles livros todos escaneados, né? Ou então, tadinha, pegava o gravador e E lia lia páginas e páginas, página. até a gente se adaptar e ver, poxa, dá para fazer tão fácil, por que que não vamos fazer logo? É isso. E como foi o processo fácil, né?
quem olha assim, te vê e você sempre muito alegre, muito contente, né? Sim, sim. E a partir daí, você traçou alguns objetivos e algumas metas para você. Você trabalha muito com isso, né? Você Com trabalha certeza. muito com metas e É o mal de objetivos. atleta, né, Cris? Então, é aí que eu quero chegar. Como a natação entrou nesse processo? Bom, eu costumo dizer que o esporte, ele é um mecanismo que é capaz de mudar vidas. Além de tirar as pessoas da criminalidade, além de trazer perspectivas de saúde, ele traz perspectivas, por muitas vezes, profissionais, traz perspectivas de evolução social. O esporte, para mim, hoje é uma das políticas públicas que ele deveria ser mais bem aproveitadas, não só pelo governo, mas pelas instituições. Faço menção às instituições que apoiam o esporte, seja a Resolução, seja a minha faculdade, o Mackenzie, que tem historicamente o patrocínio aos atletas e o fomento ao esporte como fundamental. Eu trago que, se não fosse o esporte, talvez eu não estaria aqui agora contigo falando da maneira que eu estou conversando. Porque a vivência que eu tive dentro do esporte moldou o caráter que eu tenho hoje e quem eu sou hoje. Moldou tudo que eu vivi desde que eu tinha 13 anos e iniciei no esporte até o que eu conquisto hoje e me possibilitou a participar de 2 seletivas olímpicas, a participar de um campeonato sul-americano onde eu pude conquistar o primeiro lugar, a ser campeão brasileiro, além de inúmeras viagens, conhecer inúmeros países competindo e hoje a maioria dos meus melhores amigos estão no meio do esporte e são, assim como eu, um exemplo para a sociedade que precisa ser visto nessa data comemorativa, que precisa ser levado, e a Paralimpíada já mostrou muito isso para a sociedade, como Sim. é o destaque, o povo paralímpico, e como a gente desconhece, como a gente não conhece as necessidades intrínsecas a cada deficiência, e nisso o esporte me mostrou que, poxa, como que eu posso perder para um cara que não tem uma perna e um braço e aceitar isso com normalidade, sendo que eu só não enxergo? Meu Deus! Ou então, como que uma pessoa que não tem nenhuma das pernas e faz recordes e recordes e ganha inúmeras medalhas sendo deficiente? Então, nesse processo inicial, eu falei, gente, o que eu passei não é tudo isso, não. Não Uhum. é tudo isso. Sendo que a gente tem inúmeras histórias, tem inúmeros casos de pessoas que passam por isso e vivem isso e não deixam isso ser um fator de impedimento para crescer na vida ou para ter um propósito. E nisso eu pude criar, como uma das minhas metas, o meu propósito, que hoje é ser atleta, e é buscar nisso ser referência e um exemplo para todas as pessoas que veem no esporte a solução para os problemas dela. Ele pode não resolver tudo, mas com certeza ele ajuda. Ajuda. Traz ali a resiliência, né? Traz ali a determinação, Disciplina, disciplina. foco, o Uhum. cuidado com o próprio corpo, o cuidado com as próprias metas, o cuidado com o fato de que se eu não deixar de sair hoje para estar amanhã às 5:30 da manhã na piscina, eu não vou render bem. Então, escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia e para você ser bom em algo, você precisa abdicar de outra coisa. E aí a gente traz, né, que PCDs, as pessoas com deficiência, às vezes são muito mais focados, muito mais determinados, né? Porque sabe o tanto que ele precisa fazer para estar ali, né? Sim. De determinação. O que eu acredito que seja principal nesse quesito da celebração é porque no meio esportivo, o povo convencional ele é muito dedicado. Para alcançar o resultado que eles têm, Sim. precisa de muita dedicação, é muito foco, muito treino, muito. Só que além disso, o povo que tem um grau de deficiência, por menor que seja, além dessa determinação que exige o esporte, a pessoa com deficiência precisa se resolver com os próprios conflitos internos, com os próprios problemas, as próprias questões que são impeditivos físicos dela, ou psicológicos ou mentais, para conseguir, além de lidar consigo mesmo, lidar com o que exige o Não esporte. pode. Então, transcende a necessidade do esporte convencional, do paralímpico
ser bem resolvido com não ter uma perna ou não enxergar, e dessa maneira desenvolver o melhor mecanismo dentro de cada deficiência para viver da melhor maneira. Exatamente. E deixo aqui meus parênteses de não ter visto você em Eu, Paris esse ano. eu também não vi, né, faz parte. Mas pelo menos arrasaram, né? Nossa delegação do Brasil Foram. que foi, deixou o recado da importância que é o apoio ao esporte, mas principalmente ao esporte paralímpico, e como o esporte transcende e mostra para a sociedade que o capacitismo é algo antiquado hoje, é obsoleto, e não só pelo preconceito, mas também pela ignorância, também pela falta de informação de como lidar com um deficiente. Uhum. Sabe, Cris, aconteceu já de comigo eu entrar num ônibus e me perguntarem cadê meu pai, minha mãe, porque como que pode um cego andar sozinho? Meu Deus, como se fosse a pior coisa do mundo. Ou Você sempre lutou pela essa autonomia sua, né? sempre, Sua sempre, independência. isso para mim foi um pilar fundamental. Também sei que inúmeras pessoas com deficiência têm graus de dificuldade maior, Sim. mas dentro da minha questão visual, graças a Deus eu não tive nenhum impedimento com relação ao meu discernimento, a minha luta para ter o meu espaço e se precisar ir no hospital sozinho, conseguir, ou precisar viajar sozinho, viajar e me resolver dentro das questões que são inerentes à vida de qualquer pessoa. Não é porque eu sou cego que eu não vou deixar de fazer uma coisa ou pegar um Uber. Inclusive, aconteceu, não sei se eu cheguei a comentar contigo, que numa dessas situações, pegando um Bom. transporte de aplicativo, me deixaram totalmente fora do local onde eu havia pedido, e nisso eu precisei exercitar a minha resiliência e a minha autonomia para conseguir chegar onde eu queria, estando Uhum. no meio da rua, sem auxílio algum, ou então eu andando na rua, acabar usando a minha bengala, não vi o buraco no chão, tropeçar e vi uma senhorinha: "Meu filho, você caiu". Não, caí não, tava. Pô, cansei. Vou Foi só descansar. descansar. Sabe, tipo, claro que eu caí. Então, assim, dentro disso, inúmeras as circunstâncias que a gente passa. Mas não dá pra gente abaixar a cabeça e se resignar. E fazer a luta. E desse processo aí, né, da escola que foi vencido, que foi bem o início de tudo, e a escolha, né, da sua graduação, do seu olhar para o futuro, do seu profissional, do seu mercado de trabalho. Como que você escolheu o seu curso? Como que você ampliou essa visão profissional para dizer assim: "É isso que eu quero"? Na verdade, eu sei que você tinha opção de alguns cursos, né, Ah, na sim. época. Então, eu sempre vi o direito, né, o direito como a minha principal escolha, porque desde criança eu esperava fazer a diferença na vida das pessoas. Vindo já com um problema de visão, sem ter ficado cego nem nada, mas eu já tinha isso em mente. Influenciar as pessoas positivamente para trazer para elas que seja um conforto de, olha, tá tudo bem, você tem problema, mas eles passam. Ou tá difícil hoje, mas tá difícil para todo mundo, então vamos. Desistir não é uma opção. Eu Uhum. costumo dizer que o ferro mais forte, ele é forjado no fogo mais quente. E nisso a gente diferencia o que vale um diamante para o que vale um grafite, né? Sendo que os dois têm a mesma composição física, mas a química deles muda. Uhum. Então, o que eu quero dizer, escolhendo o direito, porque eu tive a loucura de, inclusive, tentar fazer economia junto com Economia, o eu direito, lembro. não durei 2 semanas, mas é isso. Como que o cara que faz direito treina, trabalha, não vai conseguir fazer 2 faculdades? É. Aí não dorme, aí não vive, não tem família. Enfim, o ponto é, eu pensei sim em psicologia, economia, mas eu me ative no direito porque, assim como qualquer área da saúde, o direito tem um impacto de transformação social único na vida das pessoas. Às vezes, uma decisão que para o juiz que está meramente decidindo ali mais um processo, vai mudar a vida da pessoa para sempre. Então,
seja com uma casa que ela vai perder, seja com uma multa que ela vai ter que pagar e não ter, seja, enfim, o impacto social que o direito traz hoje é muito forte. E dentro disso, pensando na luta das pessoas com deficiência, era a área certa para a gente estar inserido, levando em consideração o marco comemorativo que a gente tem da luta da pessoa com deficiência. Lá em dezembro, da luta da pessoa com deficiência visual, Hum. fora a Lei Brasileira de Inclusão, fora tudo o que incide hoje a nossa legislação no que rege a relação das empresas com as pessoas com deficiência, a maneira que as pessoas com deficiência têm que ser tratadas pela sociedade em condição de igualdade com relação às demais. Então, é no direito que eu vi, entre aspas, a abertura para fazer a diferença para esse povo, para esse público. E não só esse público, porque existem inúmeras minorias hoje que sofrem, né, diversos preconceitos por Sim. parte da sociedade e precisam ser combatidos de certo modo. E hoje você está no 8º semestre? Oitavo semestre Aham. de Direito no E Mackenzie. isso. E você está também trabalhando? Sim, hoje eu sou membro ouvinte da Comissão do Jovem Advogado da subseção da OAB do Guará. E hoje eu estagio na Procuradoria-Geral do Estado de Tocantins, a Uhum. representação do Estado em Brasília, perante as Cortes Superiores. E então hoje você traz toda a sua história, o seu processo de luta Sim, mesmo, né, que é o que a gente está aqui, de luta, uma pessoa com deficiência, ganhando que, na verdade, eu vejo você muito, você trabalha muito com objetivo, com metas, né, sim. e esse caminho você vai traçando, tirando as pedras, levantando aí todo a sua bandeira. Uhum. E durante todo esse processo agora tem o quê? Uns 2 anos que veio o projeto, Vai fazer por aí. né? Eu aliei tudo isso que eu vivi em prol das pessoas com deficiência e fomentar o esporte, que é uma das minhas bandeiras, né? Eu, mesmo vivendo uma vida bem louca, bem corrida, consegui idealizar um meio para iniciar jovens crianças com deficiência no esporte, de modo que elas possam exercer o seu esporte sem nenhum empecilho financeiro ou nenhum empecilho que não faça ela estar lá. Não Uhum. sou eu que vou fornecer o treinamento que ela vai fazer, o local que ela vai treinar, mas dentro da minha realidade com o projeto, que é levar a minha história, que é fazer todo esse processo de sensibilização, que vai muito além do que a gente conversa aqui, Sim. tem toda uma questão prática para trazer para as pessoas que não têm deficiência a vivência de percepção sensitiva, sensorial, de como é uma pessoa com deficiência visual, do que ela precisa fazer, seja dentro da piscina para conseguir nadar, seja para conseguir se localizar numa sala ou enfim, qualquer coisa. O projeto tem esse viés educativo e de conscientização para as pessoas e desse modo fomentar o esporte arrecadando materiais esportivos, seja touca de natação, óculos, nadadeira, tênis para corrida, Sunga, maiô. sunga, inúmeras materiais que são necessários no meio esportivo para essas crianças que em geral são carentes, pessoas com deficiência que são carentes e não têm as condições que graças a Deus eu tive para desenvolver o esporte que hoje faz parte da minha vida e faz parte da minha profissão, né? Hoje eu sou atleta, eu recebo, tenho contratos por ser atleta e não é porque eu estou na vida do direito, estou trabalhando, que eu vou deixar de exercer a minha profissão esportiva. Afinal, eu recebo, eu tenho contratos e eu honro com todas essas obrigações somadas à minha vida particular, somadas à minha vida acadêmica e somadas agora à vida do projeto com o intuito de ajudar as pessoas. Diz aí o nome do O projeto. projeto é o Visão Além. E vocês podem encontrar, além do meu Instagram pessoal, né, que é o Elcio underline Pimenta, o projeto tem Instagram próprio, que é o projeto Visão Além. Eu sempre convido as pessoas que têm interesse, seja em instituições,
de ensino, já levei para faculdade, já levei para escola, academia, empresas, o projeto, porque o que importa para mim é trazer esse olhar de luz para as pessoas e o nome do projeto já diz isso, né? É visão além. Qual é esse além? Além do limitador que a sociedade impõe para quem tem deficiência, além das dificuldades, além daquilo que te prende no lugar. E eu sempre fico à disposição, porque se eu puder tocar alguém com a minha história, tocar alguém com o que eu passei para ajudar, para mim a minha missão na Terra já está concluída. E é isso, a gente começou alguns anos atrás juntos, né? Sim, indo Hoje em a gente escolas. Hoje é uma honra estar apoiando esse projeto Eu aí que com você agradeço. sempre, né? A gente tem projeto, levando esse projeto para dentro das escolas, Sim, né? Fazer essa conscientização dessa sociedade mirim lá, com né? Desde o certeza. início. É porque é ali, né, Cris, que a gente desenvolve a nossa sociedade, é dentro da escola. A escola ela tem esse poder de criação e transformação das massas Sim. que hoje talvez muitos adultos não tenham. Então Uhum, é no meio escolar que a gente vai trazer esse discernimento de, olha, ele tem deficiência, mas olha, ele consegue fazer isso mesmo tendo deficiência. Ou, uhum, poxa, ela não tem uma mão, será que ela precisa de alguma ajuda? Nossa, ela consegue fazer um rabo de cavalo, amarrar o cadastro com uma mão só, meu Deus. O cara não tem os braços, mas como que ele faz as coisas? Ele, sei lá, mexe no celular com o pé, como que, o que que ele vai fazer? Sabe, uhum. inúmeras formas que a gente só desenvolve no meio escolar, trazendo o impacto do que é ter deficiência para que essas crianças possam se ter esse start de, nossa, é muito além do que a minha cabecinha fechada e o que eu e minha turminha de amigos vivencia. É muito além, visão É, além. visão além. E na verdade agora, né, onde nós estamos, o Estúdio Taia também Sim, aderindo aí ao projeto, mais um com parceiro. mais um parceiro. Então, aqui fotos, podcast, videocast, todo esse Tudo que todo for esse necessário. que for necessário para a gente estar dentro E desenvolvendo, de e levando o desenvolver. projeto para cada vez mais gente. E ajudar mais. Exatamente. E é exatamente isso é o nosso objetivo da nossa conversa hoje. E é sempre com muito prazer que a gente está junto Ah, para e mim é uma vamos honra. estar. E vamos estar. Então, quem tiver interesse em participar, levar para sua escola, levar para sua empresa, né? Vá no Instagram do Elcio, vai no Instagram Do do projeto. projeto Visão Além, né? Nós temos o Centro Multidisciplinar Resolução também, que faz o apoio, né, no processo escolar das crianças e adolescentes aí na educação básica. E agora nós temos o Estúdio TAI aí também como esse parceiro para a gente botar o Visão Além aí para caminhar mais um pouquinho. E é isso, né, Cris? Todos esses parceiros trabalhando em prol de que essa data, que é o dia da luta da pessoa com deficiência, seja além do que uma celebração, seja uma mudança de fato, que Sim, transcenda meramente aquela formalidade, aquele simbolismo, e faça de fato a diferença na vida das pessoas, seja levando essa palavra de sensibilização, seja levando essas questões que dizem, olha, você, pessoa com deficiência, você é capaz de ir além do que você acha que se limita e não consegue fazer. E você que não tem deficiência e quer achar, seja por preconceito ou não conhece, dê a oportunidade dele se soltar, dê a oportunidade de ele mostrar do que ele é capaz. Porque nisso a gente descobre. Se eu não tivesse perdido a visão, eu não teria ido para uma seletiva de Olimpíada, eu não estaria finalizando a minha faculdade, TCC, sofrendo igual todo mundo sofre com TCC, e, e é isso. Essa data tem que ser além de uma celebração, ela tem que ser a mudança efetiva, tem que ser a as mudança ações, né? São as de ações. fato, e não meramente para inglês ver. É isso. Então, queria agradecer mais uma vez a parceria. Aí estamos sempre Obrigado. juntos e pode contar aí comigo para a gente Desenvolver cada desenvolver e vez mais. caminhar mais e trazer, né, para outras Sim, pessoas com deficiência essa força, esse com objetivo, essas certeza. metas, essa resiliência e esse foco
que você desenvolveu internamente, né? É uma Sim, coisa sim, sua mesmo, claro, assim, veio de dentro, é um sim. trabalho seu. Então, Muita luta pelo caminho e vamos nessa. exatamente. Por isso, Dia Nacional de Luta de Pessoas com Com Deficiência, certeza, aí 21 mesmo. de setembro. Então, obrigada, Elcio, Eu que pelo seu agradeço, tempo, que Cris. eu sei que a sua Obrigado. vida começa 4 da manhã, É, depende, quatro e né? meia, tem umas vezes que é mais tranquilo, aí vai 5, e Bem só, tranquilo. e só para 11 da noite, 10, enfim, é a É vida foca, é de todo isso. mundo hoje De é todo corrido, mundo é isso, e vamos né? nessa. Obrigada, viu? Um grande Obrigado. abraço. Queria agradecer muito, né, a participação A de vocês, de audiência toda a audiência, de todo mundo que vai estar aqui passando por essa conversa, né? e É, absorvendo esse conteúdo e aprendendo e se desenvolvendo também, né? isso, trazendo muitas vezes como um start ali, né? Uma largada para poder conseguir, né, atingir seus objetivos e Sim. suas metas. Muito obrigado a todos e é uma honra poder ter essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha vivência e um pouco da minha história junto da crise, do projeto e de tudo que incide a vivência da minha vida. E eu espero que de fato isso faça diferença na tua vida, que acompanhou isso aqui. E como a Cris falou, isso seja o start que você precisava para alavancar o teu próximo projeto, para começar a academia, começar algo que te limitava ontem, mas hoje você vai além.